Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Hoje eu vou estar falando para vocês aí, se possível, né, inscreva no meu canal. Eu tô sempre passando por aqui para dar umas ideias sobre educação. Hoje nós vamos falar sobre sociologia da educação, de uma forma rápida, né, mais uma introdução dessa ciência, né, da sociologia como um ramo, parte para estar explicando o processo educativo, né? E é muito importante você ter, né, essa particularidade, né, da sociologia, né, como a sociologia política, a sociologia econômica, a sociologia do conhecimento, né, a sociologia da educação. Eu peguei 3 pontos, né, principais. A educação como um processo socializador. Veja bem, não existe, né, você pode dizer que o primeiro processo de socialização é em família, né? Mas veja bem, você está ali, né? Então, na escola, a escola ela proporciona um processo de socialização muito mais significativo, muito mais amplo, porque primeiro a criança vai estar ali no meio, né, de outras crianças, né? Um patamar de idade. Então, ali, né, a compreensão da maturidade na determinada idade ou da imaturidade, né, está presente. Então, fica mais fácil um relacionamento interativo, né, que é um processo de troca de informação, de comportamentos, né, de modos e tal. Então, isso tudo é absorvido e também é observado, né, pela criança. E isso é muito interessante porque nesse processo de interação está o processo de socialização. A socialização é você, né, estar ali no meio, estar ali convivendo com pessoas como você, né, ouvindo a linguagem, desenvolvendo a sua linguagem, comportamentos alheios, mas que também, de certa forma, será absorvido por você alguns, né? Então, é uma troca, né, uma troca altamente significativa e que traz, né, permite a manutenção da sobrevivência da sociedade, né, da sociedade. Por que sobrevivência? Não é como você viver em sociedade se não houver o diálogo, o debate, as manifestações culturais, os costumes, as crenças. Tudo isso, né? Tudo isso é a sobrevivência, né, da sociedade, é a sobrevivência da sociedade. E entra a questão cultural, né? Então é muito interessante a educação como um processo de socialização, tá? Que começa lá com a criancinha, depois você chega na adolescência e tal, e até a questão do adulto também, que já tem uma certa maturidade, mas que a troca de informação ela não acaba, ela perpassa, ela continua, né? Então existe essa característica que é a sociologia da educação, né, basicamente vai estar explicando que é a educação como um processo socializador, ok? E a internalização das ideias, né, e dos procedimentos, né, é interessante porque a educação como uma estância, né, desse conjunto de ideias, né, das ideologias, né, dos procedimentos, né, que são depois desenvolvidos, exercidos, né, que são aqueles caminhos, que são as ações, né. Tudo isso tem a educação como a instância, né, a instância de transmissores, né, de transmitir, né, alguns padrões. E consecutivamente também a gente pode dizer o seguinte: a educação a partir de, apesar de ter padrões, mas isso não é ruim, né? Eu acho que
o padrão ele só pode existir na educação. Um padrão é um padrão de desenvolvimento, né? Por que precisa padronizar, né? Porque a educação ela tem que ser exercida de uma forma, né? Quando se diz padronização, não se está dizendo aqui que você tem de usar uma metodologia só. Não tem como você fazer educação usando uma metodologia. Nós não estamos falando de metodologias de didática. O padrão aqui é um padrão moral, é um padrão aceito socialmente, né? E que permite uma reprodução, né? Das ideias, né? Não das ideologias, né? Porque a escola, como socializadora, ela não pode determinar um padrão ideológico. Esse é um grande problema, uma discussão ampla no marxismo, né? Então, o padrão aqui é um padrão organizacional, é um padrão moral, é um padrão tanto com a seriedade moral do Estado, como da sociedade, da família, das instituições, da igreja, né? Esse padrão ele reproduz, né? Reproduz as questões morais. Então é um outro patamar que tem muita discussão, né? A sociologia da educação abre discussões, um leque de discussões em relação a isso, né? A questão das pessoas confundir padrão ideológico, né? Padrão de formação para mercado de trabalho, padrão. Isso na educação não é esse padrão, né? Não é, pelo contrário, né? A educação não pode ter esse padrão. O padrão, nós digamos aqui, é de uma estrutura de investimento, de uma estrutura de seriedade, de uma estrutura onde as instituições estão presentes, né? E dentro de um processo democrático, né? Sem forçação de barra. Tá? E isso, a nossa própria reprodução, né? Digamos, de conhecimento da sociedade, ele está muito vinculado às escolas, ao conhecimento apreendido na escola, né? E isso é interessante porque a escola ela está aí presente democraticamente para todos, né? Se não tem acesso todos, então aí a gente tem que pensar em outra discussão, né? Que a gente não vai estar fazendo aqui, tá? O outro ponto que eu coloquei sobre a sociologia da educação é a educação como um processo de controle social. É engraçado, né? Eu falei de reprodução. Nós lembramos aí de Pierre Bourdieu e de Passeron, né? A reprodução. Então a gente vai falar aqui, e isso é interessante, que Pierre Bourdieu, né, um cara muito significativo em termos aí teórico, né, cientista que basicamente trabalhou muito a questão da educação e trabalha muito a questão da educação, tá? Então a educação tem como referência não só a função socializadora, mas, bom entender, né, ela possui também as instituições sociais, né? Porque a educação, quando a gente fala de escola, né, nós vamos deixar bem claro que a escola, ela não é propriamente só a que passa. Ela é importante, né? Ela é importante, mas quando se fala em referência socializadora, entra outras instituições sociais, né? A família, que basicamente é a primeira instituição social socializadora, né? Depois nós podemos pegar a educação, a escola, nós temos a igreja, né? O próprio processo, né, do trabalho em si, né, que também é socializador e também caracteriza conhecimento, e aí vai. Então, no dia a dia, no seu cotidiano, as pessoas aprendem, as pessoas estão se educando,
né? Nós temos hoje, principalmente, os meios de comunicação, né? Nós temos o bate-papo, a conversa, a troca de conhecimentos de uma ciência para outra, no seu cotidiano, no trabalho, na sua casa, né, com a família e tal, nas ruas, no supermercado e tal. Então você está sempre aprendendo, você está absorvendo sempre algum processo de conhecimento. Então a educação ela é constante, né? A educação é constante. E as instituições sociais, né, ela tem a função, né, de realizar o controle social. Né? A função das instituições basicamente é de controle social. Tá? E aí, como acontece isso? Então quer dizer que o Bourdieu estava certo? A escola é uma reprodução das desigualdades. Né? A gente tem aí as desigualdades, a escola passa a ser uma reprodutiva dos costumes, das crenças de uma parte da sociedade elitizada para a reprodução, né, daquilo que está posto. Essa classe ela vai estar apenas reproduzindo quem é que vai servi-la. Então, por quê? Porque não há um processo de investimento igual, não há processo de interferência do Estado. Então, a educação ela não leva a nada, ela é reprodutiva, basicamente é reprodutiva. Né? Então, é uma discussão ampla, dá-se discussão ampla, né? É outro ponto. Né? Mas o que deixa bem claro é que as instituições sociais, né, elas reproduzem o controle social. Né? Esse controle é de regras e normas. Essas regras e normas elas são passadas na família, na religião, na escola, né? Então, nas práticas do cotidiano, né? Então, isso é o controle social. Agora, isso é necessário. Né? Há um processo de necessidade de ter controle social. Não tem como você viver numa sociedade ou indivíduos civilizados se você não tem um controle social, se não existe regras e normas. Então aí nós não seríamos civilizados, ok? Então são evidências como regras e normas são as evidências do controle social. Esse conjunto de normas e regras presentes na sociedade, né, sobrepõe ao indivíduo, sobrepõe a nós, né? É aquilo que Durkheim vai falar, né? Eu vou estar citando Durkheim daqui a pouco, vai estar caracterizando, né, no fato social, né? Então, sobrepõe ao indivíduo, fazendo com que ele adapte-se, né, ao meio social. Então, a educação, a família, a religião, né, o trabalho, há um processo de adaptação. Né? Esse controle social já faz com que o indivíduo, passando por essas instituições, ele adapte-se ao meio social. Certo? E aí, no terceiro ponto, eu vou dar um retoque, senão fica muito, né, grande aqui, fica enorme, né, esse vídeo. Então, essa live, então o que acontece? Nós, no terceiro momento, nós vamos falar nas concepções de Karl Marx, de Emile Durkheim e Max Weber sobre educação, de uma forma bem rápida, né? Karl Marx, né, que ele vai dizer o seguinte: de acordo com a educação, para Karl Marx é um instrumento, né, no contexto da sociedade capitalista, pelo qual os dominados internalizam os valores e a visão do mundo da classe dominante. Olha, o que Marx vai dizer? O que Marx está dizendo? Olha, o que acontece? O que acontece é que na sociedade capitalista, tá, existe... o que acontece na sociedade capitalista existe, né, uma particularidade onde as pessoas internalizam, né, os valores, né, as crenças e as ideias dessa classe dominante. E que isso deve ser mudado, tem de ser mudado, né?
Então, o que caracteriza a educação para ele é que a educação ela tem de ser voltada para o exercício das ideias no sentido questionador, no sentido crítico, tá? Daquilo que é vigente, da ordem vigente, e não reproduzi-la. Certo? Então veja que Karl Marx está dizendo o seguinte, que esse controle, essa coisa toda de controle social, isso aí é mera repetição e padronização da classe dominante, tá? Da classe dominante que reproduz, né, a educação dessa forma. E para ele, então, o que seria a educação? Ela tinha de se contrapor a isso. Ela tinha de voltar voltar para a questão questionadora, né, crítica, tá, da ordem vigente, né, e não reproduzi-la. Né? Nós não podemos estar reproduzindo o que está posto, porque particularmente isso é da classe dominante. Então a escola ela tem de ser voltada para uma conscientização, tá? Para uma conscientização crítica, questionadora, e não reproduzir o que está posto. Valores, né, da classe dominante. Então isso é muito interessante, né? Materialismo histórico dialético. Isso é muito interessante, certo? Dentro da educação. Se você pensar a educação dessa forma, né, entra lá a questão da consciência de classe, das lutas de classes, né, da mais-valia. Então é muito interessante essa postura de Karl Marx. E do Émile Durkheim, Émile Durkheim ele vai basicamente dizer o seguinte, que a educação se constitui as principais fontes, né, de socialização. Basicamente aquilo que a gente falou dos controles sociais da socialização é o que Durkheim diz, né? É o que o Durkheim diz. Então, ela sendo a principal fonte de socialização, né? E que você tendo a compreensão das regras, a educação ela tem de passar, ela tem essa função de levar ao indivíduo o conhecimento das regras e normas, né? E dentro desse processo socializador, ele ia absorvendo essa ideia que está posta na sociedade, das regras e normas que tem que ser seguidas, para que ele não venha ser atropelado por essas próprias regras e normas, né, que de certa forma não foi internalizada, né, no aluno. Então a educação ela tem de passar essa ideia, né, de conhecimento das regras e normas, dos valores morais, né, das regras sociais. E aí o mais interessante de Émile Durkheim é que é o fato social, né, que aí ele entra com a questão o fato social ele vem com a questão da exterioridade, da coerção e da generalidade, né? Então tudo está fora, mas está posto em nós. Isso é imposto a nós, né? Tudo, a educação é coercitiva, ela é geral, né? E ela é exterior. Então, essa é uma ideia interessante do que Durkheim preocupa mais, né, dentro da sociologia da educação, com digamos, o entendimento do indivíduo sobre a sociedade em que ele vai viver, certo? Né, que existe as regras e as normas, né, existe um grau de socialização e existe uma exterioridade, uma coercitividade, e é geral para todos, né? E que isso é muito importante, ele estar atento a isso, né? Então essa era mais a preocupação, né? Então a educação exerce uma coerção sobre o indivíduo, tá? E
E essa coerção é justamente para ele entender a sociedade em que ele está posto, para que não venha sofrer consequências. Ok? E aí, por último, Max Weber, grande Max Weber, né? E o Max Weber é interessante, né? Ele diz o seguinte, olha, a primeira parte dele, não existe uma pedagogia do carisma. Né? A educação para Max Weber tem 3 pontos, né? Como a teoria da dominação. Então, para Weber, não existindo uma forma de ensinar o carisma, né? Mas, então não existe uma pedagogia do carisma. A educação, ela tem o compromisso de estar identificando, o carisma é um dom, certo? É um dom. Então, para Max Weber, a educação, ela simplesmente, na educação, ela tem um papel de aparecer esses carismáticos, né? Não tem como você ensinar o carisma, ou você nasce com ele ou não. Para Max Weber, é um dom, né? O carisma é um dom. A outra parte, ele fala da pedagogia do cultivo. É interessante, né? A pedagogia dos 3 tipos de finalidade da educação. Né? Para ele tem chamado de 3 tipos de finalidade. Então, o carisma, né? que não tem como ensinar, não é pedagógico, não existe uma pedagogia do carisma, é um dom, você tem ou não, né? E aí vem a pedagogia do cultivo, né? Que é interessante porque ele tem a ideia de que a educação, ela tem um papel, sim, de tornar o indivíduo um indivíduo culto, né? Esse indivíduo culto teria capacidade mental, né? De estar discernindo sobre o que é melhor, para ele e para a coletividade, né? Então seria preparar o aluno para uma conduta de vida, né? Transmitir o conhecimento. E esse conhecimento é interessante porque se tornaria o indivíduo culto, né? Então seria aí a pedagogia do cultivo, né? Que é uma coisa mais que Max Weber tem preocupação, é a conduta de vida, né? Como esse indivíduo vai trabalhar essa conduta, né? Então, em vida, em sociedade, em coletividade. É interessante a pedagogia do cultivo, né? Se tornando um indivíduo culto. E a pedagogia do treinamento. Então, a pedagogia do treinamento é você levar a educação, ter um compromisso de ensinar técnicas, né? De dar uma formação técnica para que o indivíduo, enquanto ali na escola, ele está se tornando um profissional. Ele está se tornando já ali, particularmente, né, a educação ali já no ensino médio já está levando o indivíduo para uma profissão, que é o treinamento técnico, a pedagogia do treinamento. Prepara o indivíduo, capacita o indivíduo para transformá-lo em um técnico. Essa ideia, ela recentemente, né, que querem estar transformando o ensino médio no Brasil, particularmente nisso. Então é interessante você entender a pedagogia do treinamento de Max Weber. Por quê? Porque o que ele está falando aqui, em países de primeiro mundo, países da Europa, já existe esse processo da pedagogia do treinamento. Né? O indivíduo, ele sai como um técnico, ele termina o ensino médio basicamente como um técnico, ele já vai para a área profissional, já vai para o mercado de trabalho, né? Como um profissional capacitado. Ok? Então ambos, né, têm ideias interessantíssimas sobre o processo, né, educativo, né? E a sociologia da educação, ela traz essas ideias, né? E abre-se um leque de debates. Nós temos debates que levam aí, né? Não tem esgotamento. Os debates sobre a educação, sobre a sociologia da educação é uma constante,
né, para que adapte-se melhor a um sistema educacional onde que tanto a questão socializadora, conduta de vida, né, profissional técnico, né, cientista, né, há uma discussão ampla sobre isso aí na sociologia da educação. Um abraço para todos, até a próxima. Falou!